Sinais vitais. Vamos entender de uma vez por toda quais são os sinais vitais, quais os parâmetros certos, quais são os parâmetros aceitáveis, quando é que está normal, quando é que está anormal. Ei, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar, detalhe por detalhe, tudo que você de fato precisa saber para dominar os sinais vitais. E para isso você precisa assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Se você caiu de paraquedas e é novato aqui no Descomplica Enfermagem, não deixe de passar em branco a sua inscrição. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades da enfermagem. Agora vamos lá. Vamos falar sobre sinais vitais. Ivo, o que são, onde vivem hoje no Globo Repórter? Não, hoje aqui no Descomplica Enfermagem. Presta atenção. O que são sinais vitais? Sinais vitais são parâmetros que você vai avaliar no seu paciente que vai dizer sobre a condição clínica do doente, do paciente. Por exemplo, é através dos sinais vitais que você pode avaliar e dizer, por exemplo, se o paciente está em choque, um estado de hipoperfusão tecidual sistêmica. É através dos sinais vitais que você vai avaliar e saber se ele está grave ou não. É muito importante a questão dos sinais vitais para triagem do paciente, para entender se o paciente está tendo melhora clínica ou não. Por isso, é muito importante dominar com expertise os sinais vitais. Então, essa é a importância de você entender os sinais vitais. E o que é que a enfermagem vai fazer com esses sinais vitais? Bem, é a enfermagem que vai realizar o procedimento, então nós que vamos aferir os sinais vitais, temperatura, pressão arterial, calcular a frequência cardíaca, a frequência respiratória. A gente vai também garantir um bom funcionamento dos equipamentos, garantir com que o oxímetro funcione, o esfigmo funcione, garantir com que todos os aparelhos ali utilizados funcionem corretamente, bem como conhecer as variações de cada sinal. O que é que uma taquicardia quer me falar quando eu tenho um pulso mais rápido, um coração mais acelerado, ou então uma frequência respiratória de 40? O que é que você vai fazer? Você precisa identificar o normal e saber quando que é anormal para ligar os sinais de alerta, bem como cuidar da condição do paciente e das condições ambientais para garantir uma boa fidedignidade dos parâmetros, certo? E quais são os sinais vitais? São 5 sinais vitais. São eles, a gente vai falar sobre frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. E VDX, a glicemia, não é sinal vital? Óbvio que ela é muito importante para a avaliação do doente, só que ela não vai se dar aqui como sinal vital, vai ser um exame complementar. Bem como a saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio também não é dito como sinal vital, embora também seja de suma importância para avaliar o doente, grave ou não, certo? Mas estes são os 5 sinais vitais e a gente vai falar aqui um por um, a começar pela temperatura. Temperatura que nada mais é do que um equilíbrio entre a produção de calor e a perda de calor. Essa produção e perda de calor é a temperatura. E óbvio que a gente vai ter diversos fatores que vão interferir no processo da temperatura. A nossa temperatura, ela é de uma forma constante, certo? Algo em torno ali de 37, algo de 36 a 37 graus, mais ou menos. Porém, alguns fatores podem contribuir para a mudança dele, como, por exemplo, a idade pode interferir. Geralmente, o paciente idoso tem uma temperatura mais baixa. Ambiente pode interferir. Fatores como ciclo circadiano. Quando você acaba de acordar, sua temperatura ela é mais baixa. Quando está ali algo em torno das 16 horas, você tem um pico da sua temperatura corporal. Então, com o passar do horário, a gente acaba aumentando a temperatura. Por quê? Por conta do metabolismo. Quando você acorda, você acabou de acordar, seu corpo acabou de ligar, óbvio que sua temperatura vai estar mais baixa. Exceto se você morar aqui em Sobral, porque aqui em Sobral é um calor infernal. Brincadeiras à parte, vamos lá dar continuidade. Sobre a temperatura, também é importante nós sabermos os parâmetros de referência.
Óbvio que isso vai mudar de autor para autor. Grande parte dessa aula está tendo como referência Fundamentos de Enfermagem de Potter e Perry, porém, aqui nos parâmetros da temperatura, eu estou tendo como referência o Kawamoto e Fortes, o livro de 2011, tá certo? A referência está aqui embaixo. Então, o que é que ele vai trazer? Ele vai trazer a normotermia como algo em torno de 36 até 37, e aí vem que algumas literaturas colocam que até 37,5. Outras literaturas colocam que é até 38 graus, certo? Então vai ter essa variação na literatura. De 37 até 37,5 ele vai definir como febrícula, só que até aqui 37,5 a gente nem considera febre, tá certo? Febre mesmo vai ser quando passar de 37,5. E é importante salientar que a febre, ela no paciente adulto, ela só vai ser preocupante, alarmante, quando estiver acima de 39, ok? Até 38 é febre? É febre, mas acima de 39 é que de fato a gente tem grandes preocupações, ok? E na criança, acima de 40, e óbvio que uma criança com 38, ela está com febre? Está com febre. Só que alterações no organismo vai ser a partir de 40, segundo Potter e Perry, Fundamentos de Enfermagem, ok? E quando o paciente tem uma temperatura mais baixa, ele vai ser chamado de hipotermia, que a gente vai ter uma hipotermia leve, quando tiver de 34 a 36, moderado de 34 a 30 e grave menor do que 30. E hipotermia é uma das causas de parada cardiorrespiratória, certo? Reversível, é uma causa reversível da parada cardiorrespiratória, por isso a gente deve ter cuidado. Bem como nós também temos os tipos de febre. Meu jovem, isso aqui na prática clínica não é tão importante, certo? A gente acaba nem utilizando tanto isso aqui. Porém, para concurso, nossa senhora, tem banca que adora cobrar isso daqui. Mas vamos lá, vamos descomplicar aqui. Primeiramente, febre sustentada. Como o próprio nome está dizendo, febre sustentada, o paciente sustenta uma temperatura acima de 38 graus e com pouca flutuação. Ele não retorna para a temperatura normal, fica mais ou menos ali em torno de 38. Ela se sustenta em 38 graus, certo? Essa é a febre sustentada. A febre intermitente é quando o paciente vai ter picos de febre intercalados com temperatura normal. Ele vai ter febre e vai ter uma temperatura normal, aceitável, pelo menos uma vez em 24 horas. Então, passou um dia, teve febre, voltou para o normal e depois teve febre de novo, é o que a gente chama de intermitente. Não confundir com outros tipos de febre, como, por exemplo, a reincidente. Já a gente vai falar sobre ela. Febre remitente. O paciente vai ter picos e quedas de febre, mas ela nunca vai retornar ao valor normal. Então, a temperatura do paciente sobe, desce, mas nunca vem para o normal. Olha só, a sustentada, ela se mantém estável, com pouca flutuação. E a remitente, ela sobe e desce, mas sempre acima dos parâmetros normais, certo? E já a febre reincidente, olha só o que aqui ela vai falar. São períodos de febre e períodos com temperaturas aceitáveis, só que a febre ou a normotermia vai durar mais do que 24 horas. Então são 24 horas que o paciente fica com febre sem voltar para a temperatura normal. Essa é a grande diferença da febre intermitente, que dentro de 24 horas ele volta para a temperatura normal. Na febre reincidente não, ele fica 24 horas com febre sem retornar para a temperatura normal, certo? Esses são os tipos de febres que você não pode esquecer. Esqueça o nome da sua mãe, esqueça a data do seu casamento, mas não esqueça essas informações aqui, ok? Aqui eu trouxe para vocês os locais que a gente pode estar verificando a temperatura. Oral, geralmente a gente faz via axilar, retal, que está entrando em desuso, membrana tipânica e artéria pulmonar. Vale salientar aqui que quanto mais profundo e invasivo for a forma de verificar a temperatura, maior vai ser a média da temperatura, certo? Maior vai ser, tende a ser essa temperatura corporal. Beleza. Quanto à temperatura, é isso que você precisa saber. Os valores normais,
quando é que ela sobe, os nomes que se dá quando ela diminui, os tipos de febre. Ponto. Segundo sinal vital que a gente vai ter aqui é o pulso, então a frequência cardíaca, certo? O pulso nada mais vai ser do que uma delimitação palpável, você vai sentir aqui, da circulação sanguínea na parede do vaso. Então o coração contraiu, ejetou sangue para o corpo todo, esse sangue bateu na parede do vaso sanguíneo e você está ali sentindo o pulso desse doente. Quais são os locais que eu posso aferir pulso? E aqui em cima, ó, você tem uma artéria chamada de artéria temporal. Você pode sentir aí, eu estou sentindo a minha artéria temporal. Você desce um pouquinho, aqui a gente vai ter a carótida, artéria carotídea, certo? Também a gente vai verificar o pulso dela aqui. Então, a gente vai ter aqui a temporal, 2, porque aqui está escrito como 2, artéria carotídea. Aqui nessa região eu vou ter a artéria braquial. Aqui no braço eu vou ter a artéria radial, que é o número 4, e a ulnar, que é o número 5, certo? Aqui, ó, rádio, a artéria radial e a artéria ulnar. 6 é a poplíteo, que fica aqui, ó, atrás do joelho. Você precisa dobrar um pouquinho a perna do paciente e sentir nessa região. A gente vai ter o pulso apical, que fica aqui, ó, no perto do coração, ok? Pulso apical, é o 7. É aqui, aptus cordis, pulso apical. Você vai ter o tibial posterior, que fica para cá, ó, tibial posterior. E vai ter a artéria dorsal do pé, que fica bem em cima do pé. Pega o pé aqui, ó, bem em cima do pé. A gente vai ter a artéria dorsal do pé, certo? São os locais que a gente pode estar verificando o pulso. Na prática, a gente vai verificar geralmente na artéria radial ou na artéria carotídea, certo? Essas são geralmente os locais que a gente verifica o pulso no doente, ok? E o que a gente avalia nesse pulso? 3 parâmetros são fundamentais. E é óbvio que a avaliação do pulso ela é feita de forma bilateral. Você avalia o pulso de um lado e o pulso do outro, certo? Todos os pulsos eles são bilaterais. Você vai avaliar 3 parâmetros: quanto à frequência, quanto ao ritmo e quanto à intensidade. Quanto à frequência, você vai saber qual é a frequência normal. Geralmente, pacientes adultos giram em torno de 50 a 100. E isso varia de literatura para literatura. Como, por exemplo, Potter Perry vai dizer que é de 60 a 100. Mas se você for pegar alguns livros de cardiologia, ele vai trazer que o fisiológico é algo em torno de 50 a 100. E aí vem as especificidades, porque cada idade possui um parâmetro de referência. Bebês é muito comum, o coração está em torno de 120, 160. Criança começando a andar, algo em torno de 90, 140. E observe que ela vai reduzindo com o passar do tempo, certo? Idade escolar de 75 até 100, até chegar na idade adulta. Importante salientar que quando este valor estiver menor do que o valor aceitável, a gente vai dizer que o nome é bradicardia, certo? Quando esta verificação estiver sendo realizada no coração. Se estiver acima dos valores de referência, a gente vai dizer o nome é taquicardia. Agora, se você estiver verificando o pulso e estiver contando, o nome não vai ser taquicardia ou bradicardia. Vai ser, anote aí, ó, taquisfigmia. Taquisfigmia ou então bradisfigmia, certo? Onde é que vai ser bradisfigmia ou taquisfigmia? Quando você estiver verificando pulso, ok? Pulso periférico. Taquicardia ou bradicardia é quando você estiver ou com estetoscópio no coração, ou então ele vai estar monitorizado, tá? Importante salientar aqui essa diferença, ok? Então, isso é quanto à frequência. Quanto ao ritmo, você vai verificar se o intervalo entre as pulsações são regulares. Por exemplo, tum, 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 tum. Beleza, o meu pulso está regular. Ou então você vai observar um pulso irregular, como por exemplo, tum, 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 tum. Esse pulso não está regular. Esse pulso está irregular. Então você vai anotar
a regularidade. E ele pode estar regularmente irregular, por exemplo, tu. Ele vai ter uma irregularidade, só que vai ter um padrão. Exemplo, tum, tututu, tum, tututu, tum, tututu, como se cada tututu desse fosse uma pulsação, certo? Ou então ele vai estar irregularmente irregular, não vai ter padrão nenhum, vai ser totalmente desorganizado. Tu, tututu, tá, tututu, que é uma bateria, beleza? Então você vai avaliar o ritmo, se ele está regular ou irregular. Maravilha? E a terceira que a gente vai avaliar é a força, para saber se ele está um pulso cheio, forte, ou se está um pulso fraco. Pulso fraco a gente vai apelidar de pulso filiforme. Porter Perry vai trazer essa classificação, que é até meio difícil de sentir, ela é muito pelo feeling, é muito sensitiva e é até difícil explicar como é que a gente vai classificar. Se o pulso estiver ausente, você pontua 0. Se estiver fraco ou diminuído, 1. Se estiver normal, 2. Se tiver um pulso intenso, 3. Se for um pulso delimitado, 4. Certo? Essa é a classificação de Porter Perry. Quanto à respiração, na verdade, o termo correto deveria ser ventilação. Porque ventilação, ó, é o processo de colocar ar e tirar ar dentro dos pulmões. Só que aqui a gente está falando de frequência respiratória, que também depende da idade, mas em pacientes adultos varia de 12 a 20. Quando tiver menor do que 12, ele vai estar com bradipneia. Quando tiver acima de 20, o paciente vai estar com taquipneia, ok? Bradipneia e taquipneia. E se o paciente não estiver ventilando, não tiver drive nenhum, ele vai estar com apneia, tá? Em apneia. E se estiver dentro dos valores normais, ele vai estar eupneico, ok? Eupneico. Deixa eu anotar aqui para vocês. Se estiver entre 12 e 20, ele vai estar eupneico, pneico, ok? Ele vai estar eupneico. Então, eupneico, bradipneico, taquipneico ou então apneuco. Já falei tanto que rapidinho foi sentido aqui na minha cabeça. E também vai ser essa variação por idade. No adulto, de 12 a 20, em adolescentes, 16 a 20, crianças de 20 a 30, na realidade, 2 anos de 25 a 32, já bebê de 6 meses de 30 a 40, de 30 a 50 e RN de 35 a 40. Então vai ter essa variação por idade. E eu preciso saber essa variação? Depende. Se você trabalha numa emergência pediátrica, indubitavelmente sim. Se você trabalha no centro de cardiologia, só atende adulto, não tem porquê, se não é da sua alçada clínica, saber esse conhecimento, né? Você não tem a obrigação, mas é claro que se você quiser saber também não tem nada de errado com isso. Beleza, turma? A gente também vai ter alguns padrões respiratórios que pode acontecer. O primeiro dele é o padrão de Kussmaul. O padrão de Kussmaul, ele é muito comum no paciente que tem cetoacidose diabética, que ele vai ter respirações profundas e vai fazer uma pausa, como se fosse assim, ó. Certo? Se a gente pudesse desenhar, seria mais ou menos dessa forma. A gente vai ter a respiração de Biot. A respiração de Biot, ela é totalmente desorganizada. Ela tem momentos de apneia, momentos de respirações rápidas, momentos de respirações mais profundas, momentos de apneia, momento de respiração profunda, momento de respiração superficial, momento de apneia. Ela é uma total desordem. A gente também vai ter a respiração de Cheyne-Stokes, que é muito comum, por exemplo, no paciente que tem TCE. Aqui ela é desorganizada, mas existe um padrão. Por quê? Ela tem um período de apneia, ela aumenta gradativamente a sua frequência respiratória e a sua intensidade, e tem outro período de apneia, certo? E vai estar fazendo isso constantemente, ok? Aumenta e reduz a sua intensidade e a sua velocidade. A gente vai ter uma hiperventilação. Hiperventilação ela é diferente de uma taquipneia, porque a taquipneia é uma respiração rápida e superficial. A hiperventilação é uma respiração rápida e profunda. Muito parecido com uma respiração de Kussmaul. E aqui a gente vai ter uma hipoventilação, que é uma respiração lenta e profunda. Ok?
hipoventilação. E por fim não, ainda faltam duas, né? Mas se você estiver gostando, não esquece de deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo se você estiver gostando desse material, desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Beleza? Próximo é a pressão arterial. Pressão arterial é a força com que o sangue faz na parede das artérias, ok? E aí a gente vai ter uma força exercida quando o coração está contraindo, que é a força que a gente chama de pressão sistólica. E a gente também vai ter a força no momento que o coração relaxa, que é a pressão diastólica. Quando você vê 12 por 8, na verdade é 120 por 80. Essa pressão aqui é a pressão arterial sistólica e essa 80 aqui é a pressão arterial diastólica, certo? E para calcular o valor da pressão arterial, a gente pega o débito cardíaco e multiplica pelo valor da resistência vascular periférica. Débito cardíaco é a frequência respiratória vezes o volume sistólico. O volume sistólico é o volume que sai a cada contração do coração, certo? E a resistência vascular periférica está relacionada ao diâmetro. Se eu tiver um vaso com esse diâmetro aqui, ele tem uma resistência menor do que um vaso com esse diâmetro. Então aqui eu vou ter uma pressão maior, aqui eu vou ter uma pressão menor, certo? E aqui eu trouxe os valores de referência mais atualizados da pressão arterial. Uma pressão arterial ótima, ela é dita como menor do que 120 e menor do que 80. Está aceitável aí entre 120 e 129, entre 80 e 84. Já é dito como pré-hipertensão acima de 130. 130 até 139 na sistólica e 85 até 89 na diastólica. Já vai ser hipertensão estágio 1 entre 140 e 159 ou 90 a 99 de diastólica. 160 a 179 de sistólica já vai ser estágio 2 ou então 100 a 109 de diastólica, ok? E estágio 3 quando tiver maior do que estes valores e também entraria aí o conceito de emergências hipertensivas, certo? E o último sinal vital que a gente vai trabalhar é a dor, que é um sinal vital bastante subjetivo, não tem como você quantificar de forma fidedigna. Por exemplo, se o coração bate 40 vezes por minuto, ele vai bater 40 vezes por minuto, ponto, acabou. A dor não. A dor é uma escala subjetiva, você vai ter que avaliar, por exemplo, a face do paciente e, de acordo com a face dele, deduzir mais ou menos quanto é que está a sua dor, bem como pedir para ele falar. De 0 a 10, quanto é que dá sentir na sua dor? Levando em consideração que 10 é uma dor insuportável. E ele vai dizer mais ou menos quanto é que está a dor, ok? Esse é o quinto sinal vital, a dor. E aí? Gostou dessa aula? Deu para entender os sinais vitais? Os valores normais, os valores anormais? A gente preparou esse vídeo aqui com muito carinho para você. Beleza? Show de bola? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo. Clique no botão de gostei. A gente está aqui toda segunda, quarta e sexta produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não faz parte da família Descomplica Enfermagem. A gente tem uma meta de chegar a 500 mil de inscritos. Eu não sei se a gente vai chegar. Só depende de você. Então clique aqui, clique no botão de inscrever. E eu quero agradecer em especial esse vídeo aos nossos embaixadores, os embaixadores do Descomplica Enfermagem. Muito obrigado por vocês apoiarem esta causa. Se você quiser ser um embaixador também, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde você pode apoiar e se tornar um embaixador do Descomplica Enfermagem, apoiando e incentivando a educação da enfermagem brasileira. Muito obrigado por cada um de vocês. Vou ficando por aqui, mas vocês sabem que não, né? Tem uma playlist aqui só sobre os sinais vitais que vocês vão maratonar nesse exato momento. Vamos maratonar o Descomplica Enfermagem. Chega de maratonar Netflix. Vamos maratonar o Titio Ivo. Até a próxima aula, pessoal!